Oi, pessoal, eu tô aqui lendo o livro de aos Romanos. Não reparei a minha voz porque eu tô rouca, porque eu tô ficando resfriada, então minha voz tá mais grave, né? Tá meio arranhada. Mas eu tava lendo aqui aos Romanos, né? É uma das cartas que Paulo escreveu aos Romanos e achei muito esclarecedor e queria compartilhar com vocês. Diz assim, ó, versículo 12. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas vai ficar um vídeo muito longo, né? Até para status e tudo mais. Então, eu vou pegar esse versículo aqui, ó. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, ofereçam os seus membros. Desculpe o barulho, Miguel, acabou de acordar aqui, mas tá bom. Ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, portanto, o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Muito esclarecedor, muito esclarecedor. Esse versículo aqui, ele diz, ele nos diz totalmente que nós não, o pecado, ele não tem, à medida quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, né, e ela se torna uma nova criatura, né, recebe o batismo e crê em Jesus, né, ela ou ele automaticamente recebe, né, ela recebe a graça, né, o Senhor Jesus, ele veio, né, morreu por nós e veio a graça através de Jesus Cristo, né, que nós, no caso, somos justificados pela fé, né, em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo, quando nós recebemos Jesus, nós passamos pelo batismo, né, e nós cremos que os nossos pecados, eles automaticamente são perdoados. Nossos pecados passados, o pecado que nos condenava, que nós éramos condenados quando nós não cremos, quando nós não criamos em Jesus, nós éramos condenados à morte, né? Porque nós carregávamos o pecado de Adão. Então a humanidade estava já condenada, mas Jesus veio e morreu por nós e nos deu, né, o direito da vida eterna. E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a graça. E a graça do Filho de Deus, ela nos tira do poder do pecado. Quando nós ainda não tínhamos aceitado Jesus, entregado nossa vida a Jesus, o pecado tinha poder sobre nós. Então, por isso que, né, aqueles que não creem em Jesus, a gente vê, né, as pessoas entreguem ao pecado, seus desejos carnais, cometendo todo tipo de atrocidade. Uns nem cometem crimes, mas vivem no pecado, né? Vivem na concupiscência da carne, vivem para satisfazer os seus próprios desejos, né? Mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o que o Senhor fala? O próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, o que é negar a si mesmo? É negar os seus, né? Quem lê mais para frente. É por isso que é bom ler as Escrituras. É uma regra e um manual de vida que o nosso Senhor deixou para nós. Então, quando negar a si mesmo é negar os seus desejos carnais, tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado, anteriormente, tinha afastado a humanidade de Deus, mas quando Jesus veio, né, ele trouxe novamente aqueles que creem, né, que receberam Jesus, trouxe para perto do Pai novamente, né? Hoje em dia antigamente não podia, você ajoelhar para orar para Deus, você não podia, era só o sacerdote, né? E tudo mais. Hoje em dia, não, hoje em dia o Senhor nos deu, através da graça, através de Jesus, nos deu essa oportunidade da gente orar, dobrar o nosso joelho e poder falar diretamente com o Pai. Isso tudo a graça trouxe para nós. E aqui está dizendo que para a gente não permitir, né? Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, por isso, outro dia eu até
eu até postei, né? E larguem seus pecados, bebedeiras, pecados sexuais e tudo mais. Existem N pecados, né? São concupiscências da carne, são desejos carnais, tudo isso, bebedeiras, né? Pecados sexuais e tantos tipos de pecados que tem, né? São tudo desejos sexuais também, né? Muitos fora do casamento ilícito é um pecado. Então, existem muitos tipos de pecados, mas o Senhor Jesus, através da graça do Filho de Deus, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o poder de resistir o pecado. Os desejos, eles vêm, nos atacam, mas o Senhor nos deu esse poder, ó, aqui tá escrito, ó, deixa eu focar aqui, a câmera, ó. O Senhor nos deu o poder, o domínio sobre o pecado. Então, assim, aquilo que anteriormente nós éramos escravos do pecado, ó, porque, bem aqui em cima, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então, não tem mais esse negócio de que, é uma fraqueza, deixa eu fazer isso, não tem problema não sei o que. Não, tem problema. Se desagrada a Deus, é contrário do que as Escrituras diz para nós, tem problema, e tem um grande problema. Então, assim, Deus nos deu esse poder de rejeitar os desejos carnais, de rejeitar aquilo que muitas das vezes, sua grande maioria das vezes, aquilo que nos agrada, desagrada a Deus, né? O que agrada a carne, né? Então, assim, o mundo tá cheio de coisas, N coisas que agradam a nossa carne, né? A carne quer muitas coisas, mas, né, todo desejo que vier sobre nós temos que ir nas Escrituras e na Palavra de Deus, vem cá. Isso aqui condiz com a palavra, condiz com os ensinamentos que o Senhor nos passa. E o próprio Espírito Santo, quando a pessoa recebe Jesus, né? O Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, da verdade, ele testifica em nós, ele nos acusa dentro de nós mesmos. Vem aquilo, o Senhor fala conosco dentro de nós mesmos, isso aí não é para você, o que você está fazendo, o Senhor, entendeu? O Senhor nos acusa e o Espírito Santo nos corrige, né? Nos direciona. Agora, quando a pessoa está desenfreada, fazendo tudo o contrário à palavra de Deus, diz que recebeu Jesus, mas faz tudo o contrário da palavra de Deus, então essa pessoa diz que crê em Jesus, mas da boca para fora, porque não recebeu o Espírito Santo. Porque se a pessoa recebeu o Espírito Santo, de verdade, crê no Filho de Deus, a pessoa vai ser incomodada com o pecado, a pessoa não vai conseguir. A pessoa pode até errar uma aqui ou ali, porque, né, a gente não é perfeito, mas a pessoa vai lutar, aquilo ali vai incomodar ela de uma tal forma que ela vai se erguer, não vai ficar cometendo o mesmo erro, né? Voltando toda hora ao pecado, pecando sucessivamente, vivendo, né? Praticando a prática, né? A pessoa viver na prática, que é aquilo que acontece diariamente na sua vida, que você vive aquilo. Então, se tornou-se uma prática. Então, quem pratica o pecado não recebeu Jesus, de verdade, nunca recebeu Jesus. Muito menos o Espírito Santo, né, que vem a partir de quando a pessoa crê. Então, assim, a palavra diz que nós temos total domínio sobre o pecado, porque nós estamos debaixo da graça. Outrora não estávamos, agora estamos. Então, e o Senhor fala que é para nós rejeitarmos as paixões, né? Por que eu tenho que rejeitar algo que eu gosto, algo que não sei o quê? Entendeu? Você tem que ver se o que você faz, o que você está fazendo, condiz com as Escrituras, condiz com aquilo que Jesus, né? E o próprio Jesus ensinou e também através de seus apóstolos. Condiz com a palavra? Não condiz? Então é um desejo que é um pecado, é algo que está fora da palavra, está fora das Escrituras. Vamos botar. Então, tem que... Peraí, vou refrear isso aqui que, né? Agora, se a pessoa continua praticando, não tem problema, não, isso aqui não tem nada a ver, aí é porque realmente não recebeu Jesus Cristo, não entendeu o Evangelho, não entendeu a palavra e não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa, de forma alguma, a pessoa viver na prática do pecado.
Então é isso. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Negue-se, lembra? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Como você e eu podemos dizer que seguimos a Jesus, que cremos em Jesus, se nós não praticamos a sua palavra, se nós não procuramos andar por ela, né? Ainda que errantes, todos nós somos, mas viver na prática é uma coisa, errar uma vez ou outra, né? Todos nós somos errantes, errou, Senhor, me perdoa, Senhor, já corremos com os pés do Senhor, pedimos perdão e pedimos força para que não venha acontecer mais, né? E pela graça de Deus, né? O Senhor nos ajuda. Agora não, a pessoa que vai fica praticando, não tem problema não, e vive aquilo ali e não se incomoda por dentro, o Espírito Santo não incomoda, a pessoa não, sabe, infelizmente é alguém que não recebeu o Espírito Santo, não recebeu Jesus Cristo de verdade, nunca recebeu, nunca se converteu, nunca foi convertido. É o que a palavra de Deus diz, tá bem claro aqui, entendeu? Nossa, 11 minutos. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, porque eu queria muito compartilhar com vocês, que eu sei que tem um número grande, tem um bom número de pessoas aqui. E o senhor fala que a gente tem que pegar em tempo e fora de tempo. Mas, assim, nós temos que rejeitar as nossas paixões. Todos nós, sem exceção. Todas as nossas paixões da carne. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Negar-se a si mesmo é você negar o seu eu, negar aquilo que você quer praticar e que te afasta de Deus. Você sabe que aquilo ali é algo que é contrário à palavra, afasta você de Deus, mas a sua carne quer aquilo ali. Mas o Senhor fala que nós temos que negar as nossas paixões, negar o nosso eu, negar aquilo que nos afasta do Pai, né? Então, assim, tá muito claro, né? As escrituras são muito claras e é bom ler as escrituras, as cartas de Paulo, Atos, aos Romanos, Efésios, aos Coríntios. É um manual de vida. Todo cristão deve ler as escrituras sagradas, né? E as cartas de Paulo são um manual de vida, tem regras, tem todos os ensinamentos possíveis em N situações, né? Que às vezes a pessoa tem uma dúvida, poxa, será que isso aqui é errado? Será que isso aqui... Leia as palavras, leia as escrituras, leia o Novo Testamento, o Antigo Testamento também é maravilhoso, toda a escritura é maravilhosa. As cartas de Paulo ensinam muito, são bem claras, assim, sabe? Não tem como você ler e dizer, pô, não entendi nada. Não, é bem claro. Essa Bíblia aqui que eu tô é uma Bíblia de estudos. É uma Bíblia que você vê aqui, ó, aqui em cima tá a escritura, tá os versículos, e aqui embaixo tá todo o estudo referente, né, ao que eu tô lendo, explicando e tudo mais. Mas quem não tem Bíblia de estudos, uma Bíblia comum, não tem problema, porque as cartas de Paulo são tão claras, você vê, eu li esse versículo aqui para vocês, versículo 12, muito claro, bem mastigadinho, não tem como dizer que, eu li e não entendi nada, não. Tá bem claro aqui, é muito, muito claro, né? Então fica aí para todos nós aí, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmãos, que todos nós possamos, né, viver essa graça, viver a palavra de Deus, viver a palavra do Pai, possamos praticar a sua palavra, andar por ela, orar bastante, nós precisamos orar, meditar na palavra de Deus durante o dia, viver mesmo verdadeiramente o Evangelho, né, viver a sua palavra, né, é o mínimo que nós podemos fazer, né. Outrora nós éramos condenados à morte eterna e hoje, né, o Senhor nos trouxe a graça, nos deu o direito de falar diretamente com o Rei, com o Senhor Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Então, é uma coisa que, né, o mínimo do mínimo do mínimo que possamos fazer é examinar as Escrituras, examinar tudo aquilo que Ele tem deixado para nós, né? É uma regra que Ele deixou para nós, um manual de vida. Muitas vezes as pessoas têm Bíblias em casa e fica ali pegando poeira ou só lê quando vai na igreja, né? Tem em casa ali um manual de vida, ele podendo ler, né?
não lê. Então, assim, pegue as suas Bíblias, leem a palavra, muito importante, nos ajuda, nos direciona, né? E também aumenta também a nossa fé, porque a palavra de Deus é a coisa mais linda, né? Tem pessoas que leem tantos livros, mas a Bíblia é a palavra do Pai mesmo, não lê. E temos que aproveitar esse tempo que nós podemos pegar aqui nesse livro, sem, vamos dizer assim, sem punições, né? Porque a gente sabe que tá chegando os tempos, os dias são próximos, os dias estão sendo abreviados, vocês estão vendo que tá passando extremamente rápido. E também tá escrito aqui, né? O Senhor falou que se não fosse abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então, por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, seriam abreviados aqueles dias. E a gente está vendo. O dia a gente acorda, eu acordei agora, daqui a pouco é noite de novo, daqui a pouco é tarde, noite. Então, assim, tá voando, o tempo tá voando. E as pessoas não estão percebendo, estão vivendo conforme a sua vontade, vivendo conforme as suas paixões, se entregando aí a todo tipo de prazer mundano, momentâneo. E o tempo tá passando. Jesus tá próximo às portas. Ele falou que ia voltar. Foi uma das maiores promessas da igreja, né? Depois da salvação, a maior promessa da igreja foi que ele voltaria. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Do mesmo modo que vocês me viram subir, eu voltarei. Ele falou que voltaria a essa terra. Então, assim, é algo que todo cristão deve aguardar, né? É a volta de Jesus. E toda palavra, toda escritura, tudo está se cumprindo. A gente vê as notícias aí bombar. O mundo nunca teve o YouTube, enfim, programações de noticiário, nunca tiveram tão bombardeado de notícias proféticas como a gente está vendo, né? Desde a pandemia para cá, de 2024, 2025, esse ano já começou já estrondoso. Então, assim, tá tudo acontecendo, os sinais estão acontecendo sucessivamente. Então, também não tem nem essa mais de falar, eu ouço que Jesus vai voltar desde que eu era não sei criança, desde que eu não sei o quê. Não, a diferença que você sabe, a pessoa sabe da proximidade, por isso que é bom ler as Escrituras. A proximidade da volta de Jesus é a intensidade dos sinais. E a intensidade está algo estrondoso, a intensidade está gigantesca. Está tudo acontecendo de uma vez só. De uma vez só, chega a ser incrível quando a gente começa a ter, quando a gente lê as escrituras e tem conhecimento dos sinais, de tudo aquilo que Deus já tem revelado, e Deus tem falado, né, não só aqui, mas enfim, Deus tem falado de diversas formas conosco, na palavra, por sonhos, por visões, revelações, e tá tudo escrito aqui os sinais. E a gente vê isso acontecendo diante dos nossos olhos, gente, é incrível, espetacular, é inefável, não tem palavra humana que possa descrever. Então, assim, eu vou falar para vocês, larguem as coisas do mundo, larguem os prazeres, deixem, sabe, o Senhor falou, tem uma palavra que o Senhor fala em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Então, a gente está numa época da humanidade que a gente está vendo a concupiscência tomando o povo, a apostasia tomando as pessoas, a ausência de Deus nas pessoas, né? Atrocidades em cima de atrocidades acontecendo aí quando a gente liga repórter e tudo mais. O amor se esfriando totalmente. O Senhor falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é um cumprimento da volta de Cristo também, a gente está vendo. Enfim, olha, já tem 19 minutos, é melhor parar, porque senão eu vou ficar aqui durante muito tempo, vai dar 1 hora e eu vou estar falando. Mas assim, sabe, não deixem o teu Criador por coisas banais dessa vida, por prazeres momentâneos, tudo aqui passa. Eu enviei um vídeo há pouco tempo para vocês, né, que falando que tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, essa vida aqui não é nossa, essa vida que a gente está vivendo não é a vida real. Nós não estamos aqui, diz a palavra de Deus, estamos aqui, mas não somos daqui. Nossa morada não é aqui. A gente está aqui, aqui é apenas uma linha pequenininha comparado ao infinito da eternidade. Então, assim, muitas vezes o ser humano perde a salvação, perde, sabe, a oportunidade de estar com Deus por coisas banais, por coisas perecíveis, por coisas
tão fúteis. Depois que a gente entrega a nossa vida a Jesus e sabe, a gente vê que, meu Deus, as coisas são tão fúteis, são tão, sabe, são tão banais que não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Repensem a vida de todos, estou falando para todos vocês, tem muita gente aqui no status, muita gente crente, gente não crente, gente de outras religiões, enfim, sabe? Repensem a vida de vocês, façam uma autoanálise, sabe? Meditem, para que eu estou fazendo da minha vida? Será que o caminho que eu estou conduzindo, sabe? Será que eu estou fazendo o correto? Será que condiz com a palavra? Será que vai me levar para onde isso que eu estou praticando? Vai me levar para onde? Sabe? Se for algo contrário à palavra de Deus, para perto de Deus, é que não vai levar, né? E a gente sabe que o Senhor, ele é amor, mas também a palavra de Deus diz que ele é justo juiz. E ele é também um fogo consumidor. Então, assim, é muito sério. A palavra de Deus é algo muito sério, muito, muito sério. E é algo que a gente deve conversar, que a gente deve ter reuniões para conversar sobre, discutir sobre a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus, meditar mesmo, ler as Escrituras. Leiam as Escrituras, mais uma vez, não deixem de ler as Escrituras. É muito importante, né? Como que alguém pode dizer seguir a Jesus se não ler o manual que ele deixou? Ele deixou um manual para nós. Então, assim, se é algo que está faltando na vida de alguém, de um de vocês, é ler as Escrituras, para poder ter mais conhecimento da palavra, ter mais, sabe? Conhecer mais, né, a Deus, porque a gente conhece o Pai aqui, ó. Gente, olha a grossura desse livro aqui. Olha a grossura desse livro, tem muita coisa aqui para nós, muita coisa. E como eu falei, né, para aqueles que, eu trabalho muito, não sei o quê, leia as cartas de Paulo. Tem uma regra de vida aqui para todos nós. Leiam as cartas de Paulo, entendeu? Enfim, a gente vive num tempo, pessoal, num tempo que a palavra de Deus tem sido pregada a todo momento. Então, assim, não podemos dizer que as pessoas são inocentes, entendeu? Muitos, e na sua vasta maioria, sabe discernir a esquerda da direita. Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade que foi destruída por causa do pecado no Antigo Testamento, não sabia discernir a direita da esquerda, mas viviam com coisas tenebrosas, né? Coisas terríveis. Mas hoje em dia, as pessoas, né, sabem discernir a esquerda da direita, sabem o que tá fazendo. Então, assim, analisem bem, comparem com as Escrituras, para ver, será que, né, condiz com a palavra? E o Espírito Santo, aquele que recebeu Jesus, o Espírito Santo vai tocar no coração, vai mostrar. Tá bom? Eu queria compartilhar com vocês, achando que ia ser 1 minuto, 2, a 22 minutos. Eu vou encerrar agora, porque senão vai ficar muito longo e também dá até trabalho para postar no status, né? Que tem que ficar repartindo, isso dá 1 minuto no máximo, né? Então, imagina, tem que repartir 23 vezes. Mas, enfim, eu senti no coração a alegria de repartir, compartilhar esse versículo com vocês e falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho o versículo com vocês, né? Conversar um pouquinho sobre, aproveitar que tem bastante gente aí. E é isso, pessoal. Não repara minha voz, porque eu tô realmente rouca, mas o importante é pregar a palavra. O Senhor fala que pregar em tempo e fora de tempo, né? E é isso, pessoal. Até uma próxima e até mais, pessoal.